Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto fascinante, um universo de ferramentas que estão de verdade transformando a educação. Vamos conversar sobre tecnologia assistiva, mas não como um tema complicado, e sim como um conjunto de chaves que podem destravar o potencial de cada estudante. Para a gente começar, uma pergunta bem simples. Pensa um pouquinho aí. O que óculos, uma rampa de acesso ou até aqueles talheres com cabo mais grosso têm em comum? O que será que conecta todas essas coisas? A resposta é que todos eles são exatamente isso: chaves. Chaves que abrem portas, quebram barreiras e dão acesso à independência. E é justamente essa a ideia por trás da tecnologia assistiva. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais nisso. Nessa primeira parte, a gente vai entender o que são de fato essas ferramentas e como elas se tornaram um pilar para uma educação realmente inclusiva. A definição formal, fala que é um conjunto de recursos e serviços, mas o ponto-chave, o mais importante, é o objetivo: promover funcionalidade e principalmente autonomia. A questão não é só facilitar, mas sim possibilitar. E a variedade aqui é imensa. A tecnologia assistiva pode ser algo super simples, como uma lente de aumento que cabe no bolso, ou algo muito sofisticado, como uma prótese robótica. O que importa é entender que existe uma solução certa para cada necessidade, não importa o tamanho do desafio. Agora, vamos levar essa conversa para dentro da sala de aula e ver como tudo isso funciona na prática. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem concretos, dos mais básicos aos mais avançados, que realmente mudam o dia a dia dos alunos. Começando pelo básico que, olha, muitas vezes é o que tem o maior impacto. Ferramentas como talheres adaptados ou andadores podem parecer simples, mas para um estudante com alguma limitação motora, elas representam a diferença entre depender de ajuda e conseguir fazer as coisas por conta própria. E essa imagem aqui, ela ilustra isso de um jeito brilhante. Um aparelho auditivo não está só amplificando o som, ela está conectando aquele aluno à explicação do professor, às conversas com os colegas, a todo o universo de sons de escola. E essa conexão é fundamental para o desenvolvimento. É inclusão acontecendo ali, na prática. Do outro lado, a gente tem a alta tecnologia, quebrando barreiras que antes pareciam intransponíveis. Imagina só, leitores de tela que dão voz a livros inteiros para alunos com deficiência visual, ou softwares que traduzem uma aula inteira para Libras em tempo real. São soluções muito sofisticadas que abrem novos mundos de conhecimento. Agora a gente chega no coração da questão: o impacto de tudo isso. Porque não estamos falando apenas de acesso ao conteúdo da matéria, mas da transformação que essas ferramentas trazem para a vida de um estudante. Essa citação resume tudo perfeitamente. A tecnologia quebra barreiras. Não importa se a barreira é física, como uma escada, ou de comunicação, como um texto que não pode ser lido ou uma aula que não pode ser ouvida. E qual é o objetivo número 1, o principal de todos? É garantir que alunos com deficiência tenham exatamente as mesmas chances de aprender e se desenvolver que os colegas. É sobre nivelar o campo de jogo para todo mundo. E os benefícios vão muito além do boletim. Ganhar autonomia melhora a qualidade de vida e, o que é crucial, gera um sentimento de pertencimento. O aluno não se sente mais como alguém de fora, mas sim como parte integrante da turma. Mas é claro que a tecnologia, por si só, não é mágica. Ela precisa ser aplicada do jeito certo. E é exatamente aqui que entra o papel fundamental do especialista, a pessoa que vai conectar a ferramenta certa à necessidade certa. O processo é super bem estruturado. Começa com uma escuta atenta. Primeiro, o especialista avalia as necessidades de cada aluno individualmente. Depois, a solução é personalizada, porque não existe um tamanho único que sirva para todos. Em seguida, vem a integração dessa ferramenta na rotina da sala de aula. E, por fim, o acompanhamento, para ter certeza que ela está funcionando e abrindo os caminhos para o aprendizado. E quem são esses especialistas? Geralmente é um trabalho de equipe, que envolve terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e educadores especializados. Cada um deles traz uma visão única para encontrar a melhor solução para o aluno. Então vamos olhar um pouco para frente e ver como a inovação está moldando esse futuro. A tecnologia não para de evoluir, e isso abre portas incríveis para uma educação ainda mais inclusiva. O que a gente vê hoje é um movimento muito forte, tanto de escolas que buscam inovar, quanto de startups focadas em inclusão. Elas estão desenvolvendo novas ferramentas cada vez mais personalizadas e eficientes. Aqui tem alguns exemplos bem práticos disso. Existem aplicativos como o DD Reader, que adapta a leitura para diferentes necessidades, e o HandTalk, que virou um tradutor de libras de bolso, facilitando a comunicação em qualquer lugar. São provas de que a tecnologia pode e deve ser uma força para a inclusão. E essa imagem captura a essência de tudo o que a gente conversou.
O objetivo final é este: um ambiente escolar justo, igualitário, onde cada estudante, sem nenhuma exceção, tem as ferramentas de que precisa para participar, aprender e crescer junto com todo mundo. E a gente termina com essa reflexão. A tecnologia assistiva é, sem dúvida, uma parte poderosa da resposta. Mas a questão continua no ar. Como sociedade, como educadores e como inovadores, o que mais podemos fazer para garantir que o potencial de cada aluno seja de fato plenamente realizado? A conversa está só começando.